Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Começando, gente, com muito carinho, mais um sábado, né? Graças a Deus, mais um sábado chegou. Com ele, nossa pílula querida e amada, né? Do nosso querido Evangelho. Você já sabe, luz e paz sempre aí pro seu coração, para todo mundo que te rodeia. Olha, para quem está chegando agora, não me conhece, graças a Deus, é um monte de gente nova, gente, chegando nas pílulas, muitas pessoas mesmo, né? Eu não sou o Ricardo Melo, aqui do Instituto Namastê, e é uma alegria ter você junto com a gente, tá bom? E lembre-se, todos vocês, quem não baixou ainda o aplicativo IRM Oficial, baixe. Você vai ter pílula do Evangelho todo dia na palma da sua mão, nunca mais você vai ficar sem receber a pílula porque alguém deixou de mandar para você. É fácil. Baixa lá na Apple Store e na Play Store. IRM Oficial, aplicativo gratuito e você recebe tudo, tá bom? Meus amigos, hoje eu queria conversar com vocês sobre um assunto muito delicado, importante e extremamente atual. Qual seria um dos maiores vícios que tem ceifado vidas constantemente ao nosso redor no mundo moderno? Talvez muitos se assustem com o que eu vou trazer hoje para vocês, mas é o celular. É sério. É impressionante, né, gente, como que nós, ao não sabermos utilizar alguns recursos maravilhosos que a bondade divina nos oferece, como a gente se atrapalha. É assim com a alimentação. Muitas pessoas, né, desencarnam por causa de uma péssima alimentação. Com certeza eles precipitam, né, o seu retorno ao mundo espiritual por se alimentarem muito mal. Embora a alimentação seja algo maravilhoso, muitas pessoas usam muito mal os carros, os veículos, que naturalmente trazem um benefício gigantesco, né, no meio do transporte, nos levam de um lugar a outro, mas na mão de algumas pessoas viram instrumentos verdadeiros, né, de grandes catástrofes, principalmente para quem dirige alcoolizado. E assim por diante. O celular é a mesma coisa. Só para vocês terem ideia, olha que situação gravíssima que eu vou trazer para vocês. Um grande estudo recente, realizado pela Associação Americana de Psicologia, gente, acompanhou mais de 200 mil adolescentes e 400 mil jovens durante 12 anos, só para você ter ideia. Esse estudo ele foi coordenado pelo Jean Twenge, um dos maiores especialistas, né, que a gente tem hoje em dia em nessa geração que está conectada, né, principalmente a geração jovem e os impactos que o celular, as redes sociais têm causado nesses jovens. Olha só que dado alarmante. Nesses 10 últimos anos, o índice de depressão e suicídio aumentou, gente, em mais de 50% em jovens até 25 anos. Agora, sabe o que é mais curioso nessa história toda? É que esses índices não aumentaram nas demais faixas etárias. Sabe o que isso quer dizer? Que a presença das redes sociais, dos celulares, massivamente na vida dos jovens, curiosamente tem feito muito mais jovens se suicidarem. Você fala, Ricardo, como assim? Exatamente. Muitos jovens não conversam mais com seus pais, muitos jovens não querem ler mais, muitos jovens abdicam de uma vida social saudável porque querem viver vidas fictícias, ficam grudados jogando videogames 24 horas por dia, pelo menos quase isso, né? Porque quando não jogam, estão dormindo e sonham com jogos de videogame. Muitos deles vivem vidas virtuais, né? Ficam criando paqueras online. Olha que situação complicada, gente. Então, não raro, eles se reúnem, né, através dos celulares, através, claro, quando se fala celular, é da tecnologia, né, seja mesmo através da internet, em grupos para formar ideias terríveis. Olha o massacre de Suzano. Ele foi fomentado em grupos de celulares, né, ou seja, nas redes sociais, e principalmente fomentado pelo mau uso da tecnologia do celular, né, da internet, assim por diante. Então, onde eu quero chegar? Nós que cuidamos do Evangelho, nós que realmente queremos uma vida melhor para todos nós, temos que buscar nos libertar de qualquer vício, gente. Qualquer. A bebida é um vício? É. O cigarro é um vício? É. Né? As drogas ilícitas são vícios? Com certeza o são. Nós temos os vícios morais? Temos. Falar mal da vida dos outros, não é? É a raiva, rancor, ódio, tristeza, ser uma pessoa intempestiva, ser uma pessoa invejosa. São vícios morais que realmente nos prejudicam muito. Só que você hoje ser viciado em celular, em redes sociais, viver uma vida fictícia, também é um vício. Isso é muito sério. Em uma das pílulas anteriores eu brincava com vocês, mas eu repito aqui, porque isso é muito sério. Caixão, gente, não tem nem gaveta, mas também não tem Wi-Fi. Entende? Então não adianta. Muitas pessoas, por exemplo, hoje, medem o seu nível de autoestima e bem-estar pela quantidade de likes que recebem numa postagem, né, no Instagram, por exemplo, ou no Facebook. É ou não é?
Muita gente se sente mais ou menos prestigiada de acordo com o número de pessoas que os apoiam em conversas em grupos de WhatsApp. Gente, calma. Que ego é esse que não está te fazendo, não te permite enxergar a realidade? A vida, meus amigos, acontece dentro da simplicidade interior. A tecnologia ela é um meio, ela não é um fim em si mesmo. O celular é uma bênção. É lógico, você está me escutando através de um, provavelmente agora. Como o carro é uma bênção, não é? Como o alimento é uma bênção, mas tudo que é mal utilizado, porque o nosso eu humano toca e utiliza, pode se tornar um problema. Então, gente, a nossa pílula do nosso amado evangelho de hoje te convida a refletir. Inclusive você que tem mais de 25 anos, mas que vive ligado em celulares, sai com a família, não conversa com ninguém. Imagina, 4 pessoas da mesma família na mesa, é muito estranho isso, né? Cada um fala no celular, ninguém conversa com ninguém. Que loucura! Daqui a pouco a pessoa está na mesma mesa, gente, no jantar ou no almoço e manda uma mensagem para o outro. Peraí, né? O irmão está num quarto, o outro está no outro. Não levanta para conversar, não. Manda um olá. E as pessoas acham isso lindo, mas não percebem o perigo que isso se torna. Cuidado, gente. O homem, né, que se espiritualiza, o ser humano que se espiritualiza, ele tem que ter bom senso. Ele tem que antever os problemas antes que os problemas aconteçam. Então, lembremos, o celular, quando se torna um vício, tem levado literalmente, através de pesquisas comprovando isso, uma geração inteira a se matar. Por quê? Porque isso aumenta as tendências depressivas. Na hora que um está depressivo, se conecta com outro depressivo, não para se apoiar, mas um dá ideia de suicídios, assistem vídeos sobre suicídios e tem um monte de pais omissos que deixam os filhos se perderem no celular, porque o pai terceiriza a educação, né? Tá ocupado fazendo um bocado de coisa, então vá lá, dá o celular para a criança e esquece. Tem 3, 4, 5 anos, 6, 10, daqui a pouco você tem uma criança emocionalmente perturbada, problemática, que não estuda direito, e a gente não sabe por quê. Cuidado com isso, meus amigos. Cuidado com isso. Né? Vigiemos para que o meio não se torne fim e os fins não se tornem meios. Tá bom? Deus te abençoe, aproveite muito bem o seu sábado, claro, com o seu celular aí, mas de uma maneira saudável. Gente, se conecte com as pessoas, isso é uma bênção. Né? Depois que a gente desencarna, fica lembrando o que podia ter feito na Terra e não fez. Né? Onde a gente fez, a gente fugiu, perdendo a oportunidade de estar com pessoas queridas, vivendo experiências especiais. Vamos utilizar o celular com sabedoria, sim, porque é uma bênção, né, que nós temos nos nossos dias de hoje, mas sem nos tornarmos escravos dele. Tá certo? Amigos da Europa, uma vez mais, eu coloco aqui para vocês, muito contente ontem a gente recebeu um monte de contatos, né? Nós vamos à Europa agora no mês de junho e a gente tem a nossa programação sendo delineada e como a gente sempre faz, para dar a chance para todas as pessoas interessadas, né, de diversos países que queiram nossas atividades locais, então entre em contato conosco. Se você é de alguma casa espírita ou de outra casa religiosa, de alguma instituição e deseja, né, ter alguma atividade nossa, que vai ser com certeza feito sempre com muito carinho, amor e carinho, entre em contato pílulas do Evangelho Europa @gmail.com, pílulas do Evangelho Europa @gmail.com, e a nossa equipe linda e maravilhosa, né, desse trabalho que a gente faz aqui do Instituto Namastê, da Falange do Bem na Europa, vai estar auxiliando e direcionando vocês, tá bom? Beijo grande, luz e paz, e você já sabe. Muito obrigado por compartilhar as pílulas no nosso amado Evangelho e até breve! Até muito, meus amigos, sem dependência de celular, hein? Até muito breve!